Para que nós possamos entrar no mundo das massas, vou falar um pouquinho de massa. E aí, vamos elaborar uma massa fresca. A massa fresca, nós aqui pensamos muito quando a gente fala de massa, é uma massa italiana, vem assim dessa origem, tá? Então, normalmente utiliza apenas poucos ingredientes, por exemplo, farinha e líquido, tá? Então, é uma proporção, digamos que de 100 de farinha para 50 de líquido. Mas o líquido pode ser o ovo, tá? Então, esse é um líquido, tá? Ah, não, eu não quero ovo, eu quero uma massa menos enriquecida, então água, tá? Aí, então, podemos utilizar uma massa 50 de água e 100 de farinha. E aí, quando você vai fazer a massa, então o ideal é que você pense em que mais você gostaria de fazer. Ah, não, então eu não quero trocar a farinha, então eu não quero fazer com trigo. Então podemos usar a semolina, tá? É muito usual a semolina para massa, tá? Ah, eu quero uma massa de trigo integral, então sim, tá? Então é possível então usar com a farinha de trigo integral, tá? A proporção de líquido para farinha vai depender muito do costume, do dia a dia que você faz, tá? Então, quando você começa a fazer, você vai então se adaptar com um tipo de farinha, porque a qualidade da farinha importa muito nesse sentido. Então, a granulagem da farinha que vai fazer sentido para você na hora do preparo, tá? Mas isso não é na primeira vez. A primeira vez você faz e tal, ficou uma massa. Mas depois você começa a perceber o que ficou melhor ou não tão bom na sua massa, tá? E aí você começa a pensar qual a farinha que devo usar, a quantidade de líquido que essa farinha vai consumir. Então isso você vai se adaptando. Então a gente sempre pega 100 gramas de farinha e deixa 20 gramas, 10% de farinha de reserva ali, porque você pode precisar para acrescentar nessa massa, tá? Ou se não precisar, você vai utilizar lá às vezes na hora de esticar a massa. Certo? Então, a massa básica seria isso, então, que a gente pode falar um pouquinho e eu vou preparar. Mas aí, quando você pensa numa massa básica mais enriquecida um pouco, eu posso pensar em colocar um pouco de espinafre na massa. Então, eu tenho uma massa verde, por exemplo. Ah, eu quero amarela, coloco cenoura. Ah, não, eu quero só com corantes. Então, você vai utilizar alguns tipos de corantes coloríficos que sejam saudáveis e que você vai utilizar. Normalmente utiliza mesmo as polpas, seja de legumes, seja de leguminosos, o que você deseja colocar nessa massa para enriquecer. E aí também tem a questão da cor, tá? E do sabor da massa, tá? Mas normalmente então a gente hoje, como a gente faz mais aqui, então enriquecemos normalmente a farinha, ovo e um pouco de azeite às vezes. O sal pode se colocar nesse momento. Ou pode colocar o sal só na água, na hora de cozinhar a massa, tá? E aí a gente tendo essa massa básica, a gente pode pensar, então eu quero fazer um espaguete, que é uma massa cortada fina, eu quero fazer um tagliatelle, que é uma massinha um pouquinho maior, ou um pappardelle, que é um pouquinho maior, então, nas espessuras. Ou você pode pensar que quer fazer uma massa com recheios. Recheios a gente pensa numa lasanha, ou então massas com recheio, que são massas menores recheadas. Um ravioli, um capelete, massas que vai dar aquilo que você gosta de comer, como que você gosta. E aí você vai inserir a massa fresca que você fez com um recheio da sua preferência, tá? Normalmente bem básico, um recheio de ricota com espinafre, já fica excelente. Com tudo isso, podemos pensar, temos a massa, queremos a massa simples, queremos massa recheada, e queremos um molho que é primordial para a massa. É o molho que vai dar umidade para a sua massa para que ela fique com uma boa degustação. Então você pode usar a partir de uma manteiga com ervas, um molho pesto, então, que é bastante utilizado, que é a partir do manjericão, tá? Ou então algum molhos preparados, com um molho de tomate, um molho branco, um molho bolonhesa, tá? Então fica bem a gosto daquilo que você quer. Mas interessante sempre é ter a massa e um ingrediente para umedecer um pouco essa massa. Seja mesmo só massa simples, com a manteiga ou azeite de ervas, e assim você terá então uma massa muito saborosa. Vamos então elaborar uma massa, tá? Eu vou fazer com os ingredientes bem básicos aqui, então a farinha e o ovo, tá? Algumas
produções que você pode fazer recheada, quem sabe você pode então acrescentar o sal. Mas nessa nós vamos fazer uma massa básica. E aí dessa massa básica você pode fazer até mesmo as massas recheadas. A questão aqui agora é adicionar então o ovo a essa farinha. Fiz então um vulcãozinho aqui de farinha, tá? E aí vou colocar os ovos aqui que eu já quebrei separadamente para ver se eles estavam saudáveis. E agora então vou misturar, certo? Olha, a mistura pode se dando aos poucos, batendo no centro e aí misturando para que esses ovos vão se integrando à farinha até você ter uma massa homogênea, certo? Vamos colocando aqui aos pouquinhos, tá? Reservei aqui uns 10% da farinha para que a gente possa utilizar na hora de esticar a massa, tá? E aí a quantidade de líquido aqui eu coloquei 2 ovos, tá? Se você precisar ver que a tua massa ficou muito firme demais mesmo, porque o ideal é que ela fique firme, resistente, porque senão você não consegue cortar separadamente e fazer com que a massa se solte. Então aí você pode acrescentar um pouquinho de água na massa, tá? E aí então você pode suprir a questão da falta do ovo que vai fazer para essa aqui, que eu estou fazendo só ovo e farinha. Mas você pode utilizar parte de ovo e parte de água também para fazer o total aqui da massa, certo? Olha aqui, então já está se envolvendo, tá? A gente pode então ir mexendo e jogando um pouco de farinha e fazendo com que vá consumindo esse líquido que está aqui, juntando com a farinha. Em si, o ideal é ir logo colocando a mão na massa mesmo, tá? E aí fazer com que você tenha a mistura ideal para finalizar a massa, certo? Ó. Olha, eu já fiz com que a massa envolvesse bem, dá para ver que a massa está macia, tá? Porém, ainda tem um pouco de farinha aqui, tá? E aí o ideal é que eu consiga então tirar toda essa farinha e consumir aqui na massa, tá? Não precisa eliminar nada, tá? A limpeza aqui vai ficar... muitas preparações eles vão utilizar uma tábua de madeira, porque normalmente a massa... ela tem que ser preparada com os ingredientes sempre ao natural, tá? Não pode estar gelado o ovo e tal. E a bancada, normalmente de pedra, é um pouquinho gelada. Como eu não tenho uma bancada de madeira, eu estou utilizando a pedra mesmo, tá? Nesse momento eu vou deixar um pouquinho ela aqui, ó, no bol, e vou fazer uma limpeza na minha mão e dar uma organizada aqui para continuar amassando essa massa. Essa massa ela precisa ser aqui trabalhada em média de 10 a 15 minutinhos para que desenvolva bem o glúten dessa massa. E aí na hora da cocção terá uma massa bem macia e saborosa. Com as mãos já limpas, tirei todo o excesso de farinha, vou voltar a trabalhar então com essa massa, tá? E o ideal é que você trabalhe a massa amassando mesmo como um pão, tá? Se você... vê que a massa precisa desenvolver aqui para cá, ou então com a outra mão, vai trocando para não cansar a mão, ó. Olha, troca, vai trocando, tá? E aí nós precisamos então ver mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos trabalhando essa massa, tá? E deixar com que ela fique uma massa bem macia, porém firme. Já então fizemos a massa, ela está uma massa ideal para descansar agora. Eu vou dividir em 2 partes para que a gente então tenha depois como manusear melhor e tal. Então eu vou fazer em 2. O certo é que ela não fique tomando ar, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar dentro de um saquinho plástico até aqui, um filme que você queira colocar, tá? E aí vou colocar dentro de um bowl, tá? Aqui, certo? E depois a gente continua então fazendo a laminação da massa, que é o tempo que nós vamos precisar, certo? Vou até cobrir aqui com um paninho e deixar ela descansando então, em média de 30 minutinhos. Com a nossa massa já descansada, eu preciso então ter na pancada então apenas a massa
E eu preciso também ter como eu vou trabalhar essa massa agora, esticar a massa, tá? Então, e eu preciso do trigo, eu deixei aquela reservinha de trigo para que a gente possa precisar aqui agora, tá? Olha, a massa então já descansou, desenvolveu aqui. Eu vou então dividir essa massa ainda em duas partes, né? Para que a gente possa poder trabalhar aqui na bancada essa massa. O certo é que se eu vou trabalhar com um cilindro, com a máquina de cortar, de cilindrar e já cortar o macarrão, tudo bem, você vai escolher um tamanho que você trabalha. Na máquina é um pouco mais fácil isso, porque a máquina trabalha ali e você então... aqui, como eu vou abrir no rolo, eu preciso então ter uma massa pequena para que eu dê conta de abrir essa massa aqui, certo? E eu preciso então apenas de farinha, tá? E a nossa massa aqui. Como eu já falei, no cilindro é bem mais fácil, mas aqui nós também damos conta. O que nós precisamos é esticar essa massa para que ela tenha uma espessura bem fina, tá? Para que a gente tenha um macarrão depois que fique macio. Porque se a massa ficar grossa, nós teremos uma massa um pouco mais firme e tal na hora de cozinhar. E a massa fresca pode ser cozida em 3, 4 minutinhos, se ela for extremamente fina, bem elaborada. Nossa massa então está bem aberta. Isso aqui é a parte então de laminar a massa, seja no cilindro ou seja no rolo, você precisa abrir a massa super fina, tá? Para que a gente possa ter um macarrão, uma massa bem fina para o macarrão, tá? E aí a gente precisa cortar essa massa, tá? Para a gente ter os tamanhos. Então eu vou mais ou menos modelar pela direção aqui, então. Vou fazer algumas massas, né? Cortando, tá? Ó. Cortando para que tenha um padrão mais ou menos de corte aqui, tá? Ó, aqui também. Para que você tenha lâminas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aqui, ok? Então, vemos aqui, ó. Cortamos aqui e cortamos aqui. Temos lâminas de massa mais ou menos do mesmo tamanho. O que eu posso fazer então? Eu posso fazer uma massa então para cortar, eu posso fazer uma massa para lasanha, eu posso fazer uma massa para canelone e eu já tenho as massas. Ou até para rechear. A questão de rechear, quando você vai fazer uma massa recheada, o ideal é que você acrescente um pouco de gordura ali na massa na hora de preparar a massa, porque ela precisa ser uma massa um pouco mais elástica, para que na hora que ela cozinhe, o recheio ali tome um volume ali dentro da massa e ele não estoure a massa, tá? Então é ideal, que pode ser que para o macarrão, para fazer um espaguete, um talharim, um tagliatelle, essa massa mais sequinha é o ideal. Quando a gente vai fazer a massa para rechear, você utiliza um pouco, azeite de oliva já é uma maneira de você colocar uma umidade, uma elasticidade melhor nessa massa, tá? E aí nós estamos também saborizando a nossa massa.